Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? A palavra que Deus colocou hoje no meu coração está em Isaías 43, no versículo 18, onde diz da seguinte forma: preste atenção nesse versículo, porque existe algo muito valioso para nós aqui nessa palavra que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz da seguinte forma, Isaías 43, 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu leito. Qual é o contexto? Primeiramente eu quero dizer como que Deus trouxe ao meu coração essa palavra. Essa noite era por volta de mais ou menos 2h15 da madrugada. Eu acordei, tive um sonho, acordei, acabou esse sonho, eu acordei. Enfim, e aí, sempre que acontece isso eu sei que Deus quer que eu ore, né? Mas por algum motivo eu fui orar, eu orei, e depois eu fui ler um versículo bíblico, né? E tem um aplicativo da Bíblia onde todos os dias tem um versículo do dia, no caso, né? E eu fui ver, abri o celular, isso era 2h15 da madrugada, fui ver o versículo. E o versículo, no caso, era esse aqui, né? Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, né? Porventura, não a sabereis? No caso, era esse Isaías 43, né? E eu fui ler, dei o capítulo inteiro. Não li só o versículo do dia, mas eu fui ler todo o capítulo. E quando eu li esse capítulo, que Deus ministrava no meu coração é chegado uma nova etapa, um novo período na sua vida, sabe? Não fique se lembrando mais das coisas que passaram, até mesmo dos milagres. Não somente as coisas ruins, não se lembrar das coisas ruins que se passaram, mas também os milagres que ocorreram no passado. Porque novos milagres virão, novas manifestações de Deus na sua vida virão. Porque uma nova etapa é chegada. Deus falava isso muito no meu coração. E quando você medita a respeito da história, até mesmo de Israel, né? Você vê que o povo estava cativo no Egito, o faraó estava escravizando eles estavam sofrendo muito. Deus levanta Moisés, enfim, acontece as 10 pragas do Egito, toda a manifestação da glória e do poder de Deus, né, diante de todo aquele povo do Egito. Enfim, faraó libera o povo, só que depois faraó vem no seu encalço, persegue, Deus abre o mar, enfim, acontece todos aqueles milagres. E acontece todas as questões para que o povo entrasse na terra prometida. Moisés não chega a entrar, mas designa um outro que levaria o povo de Israel à terra prometida, a terra que mana leite e mel, que nem a Bíblia diz, né? Que no caso foi Josué. E Josué leva o povo até Canaã, né? A Bíblia nos conta que foram 39 batalhas, se não me falha a memória, que Josué travou e venceu todas elas. E introduziu o povo de Israel na Canaã. Mas como já havia uma profecia, já lá em Deuteronômio 4, se eu não me engano, Moisés falando que o povo entraria na terra e se prostituiria com os ídolos daquela terra. Iria entrar na idolatria e tudo mais, e esqueceria de Deus. Isso Moisés já havia falado, antes mesmo de morrer. Ele já havia falado que o povo entraria na terra de Canaã e ali eles se perderiam. Entraria na idolatria e tudo mais. Seriam dispersos entre as nações. Isso aconteceu. Veio o exílio, o povo estava num momento de dificuldade. Só que nesse momento aqui Isaías está falando exatamente para esse povo que estava no exílio, que tinha adorado outros ídolos e tudo mais. E para esse povo que estava sem esperança, para esse povo que se lembrava de inúmeros outros milagres dos milagres que haviam acontecido lá no Egito, sabe?
enfim, eles não vivenciaram isso, mas logicamente os seus pais vieram contando para eles, e até a própria Páscoa, né? Os judeus têm o costume de comer pães asmos e tudo mais, e tirar aquele período ali comendo também ervas amargas, né? E matando o cordeiro e tudo mais. Essa tradição da Páscoa que o judeu tem é justamente para se lembrar da servidão que eles passaram no Egito, e que Deus com mão forte tirou eles de lá, sabe? Então eles podem até não ter vivido aqueles milagres do Egito, mas eles sabiam, tinham ciência que Deus era capaz de fazer aquilo e havia feito. Só que nesse momento eles estão no exílio, num momento de dificuldade, num momento de muita dor, num momento onde eles haviam sido totalmente humilhados, né, dispersos entre as nações, igual a profecia, igual Moisés já dizia em Deuteronômio 4. E aí nesse momento o profeta Isaías chega e fala, né, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, ou seja, não fique lembrando, sabe, dos milagres que aconteceram lá atrás, ou das coisas que aconteceram lá atrás. Porque ele diz: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, sabe? Isso aqui, se você prestar bem atenção nesse versículo, inclusive, isso aqui aponta para Jesus Cristo, sabe? Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Quem é a luz? Jesus Cristo é a luz, sabe? E porventura, enfim, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando se fala um caminho no deserto, se você é um leitor de Bíblia, você sabe que isso traz uma referência a João Batista, preparando o caminho para a chegada do Messias. Então aqui é o profeta Isaías falando a palavra de Deus, né, o que Deus estava querendo dizer ao povo. Ele não só está dizendo de um novo tempo onde o povo de Israel sairia do exílio, mas um novo tempo onde o Messias, o Redentor viria, sabe, salvaria o seu povo. E a palavra que Deus falava no meu coração hoje é essa, sabe? Existe uma nova etapa, existe um novo período chegando. Deus está nos tirando de um momento de dor, de humilhação, e nos levando para um outro momento, aonde nós seremos iluminados pela glória de Deus e pela manifestação novamente do seu poder. Não se lembrando apenas do que ocorreu no Egito, não só lembrando das manifestações da glória de Deus, os milagres do passado que Deus já fez na nossa vida, mas novos milagres acontecerão, novas manifestações da glória de Deus acontecerão na nossa vida. Nós voltaremos a sorrir novamente, nós voltaremos a se alegrar. Deus ministrava isso, o Espírito Santo ministrava isso no meu coração. 2h da manhã, eu estava lendo esse capítulo 43 de Isaías, e essa é a palavra para a sua vida hoje. Existe uma nova etapa chegando, Deus vai fazer algo novo na sua vida. Não se lembre das coisas passadas, das dores do passado, das dificuldades do passado, e nem dos milagres do passado também. Mas entenda que o mesmo Deus que fez lá atrás fará novamente agora. Lembre-se dos milagres do passado como que aquele mesmo Deus que fez lá fará agora novamente, sabe? E você verá isso na sua vida. Isso que Deus ministrava muito ao meu coração. E não quer dizer que a situação esteja favorável para isso. Aqui nesse caso o povo estava na Babilônia ainda, certo? Exilado, humilhado no meio de uma nação, sabe, longe da sua pátria. Nada daquelas circunstâncias corroboravam para que realmente acontecesse isso aqui, sabe? Que a glória de Sião novamente fosse estabelecida. Mas Deus já estava profetizando em meio àquele caos, em meio à dificuldade, em meio à dor, que chegaria um novo tempo. E essa é a palavra de Deus para você. Não importa o momento que você esteja passando agora, a dificuldade que você esteja enfrentando agora. Existe um novo tempo chegando, sabe? Um novo de Deus para sua vida. Confie nele, acredite nele, creia naquilo que ele tem falado ao seu coração e naquilo que ele tem prometido a você, porque ele é fiel para cumprir. Um novo tempo chegará, um novo tempo de alegria, sabe, de paz, de felicidade, de contentamento, de milagre e manifestações da glória de Deus. Fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida.